Como que você lida com as obviedades da sua vida? Tem coisas que para você são óbvias, de que aquele é o jeito certo de fazer, talvez nem passa pela sua mente que existe uma outra maneira de fazer. Mas talvez já aconteceu com você isso, de você conversar com alguém, uma coisa que para você é tão óbvia. E aí a pessoa, se você dá abertura para ela falar, às vezes ela fala a opinião dela que é totalmente contrária à sua e você fica assim, perplexo. Como que alguém pensa diferente? Né? E talvez você nunca teve a oportunidade, em alguns aspectos da sua vida, em algumas áreas da sua vida, de dar essa abertura para outras pessoas ou para outras formas de pensar. Tá? E uma delas que eu acho fantástica é a maneira de relacionar. Uma coisa que eu dei abertura para, na minha vida, crescer nisso, porque para mim era óbvio e para a maioria das pessoas, é óbvio que como elas aprenderam a se relacionar umas com as outras desde a infância, na criação, na escola, pelos pais, aquela é a maneira certa. E é uma obviedade da vida. A maneira de relacionar é como eu me relaciono, é como eu aprendi. E uma das maneiras que a maioria das pessoas vive hoje se relacionando é de maneira superficial, muito por causa da era que a gente vive. A gente está vivendo na era do superficial, do relacionamento líquido. E, gente, para a maioria das pessoas é óbvio que elas estão se relacionando do jeito certo. Para elas isso não é questionável. Só que olha só que interessante. Por mais que seja óbvio, inclusive para você precisa pensar, será que é o jeito certo? Eu vejo na Bíblia, desde Gênesis, desde o início da história da humanidade, Deus contando pra gente um jeito de relacionar. Inclusive, em Gênesis 2 ele fala, não é bom que o homem esteja só, cria uma mulher. Cria mais uma pessoa. A gente vê em toda a história isso, relacionar, jeito certo de relacionar. A gente vê Salomão falando a respeito disso, de não é bom uma pessoa só, precisa de mais um, precisa de conselheiros. A gente vê Jesus falando sobre isso, a gente vê os apóstolos, João falando inclusive que a espiritualidade, ela passa por relacionar com outras pessoas. Como é que tu ama o Pai se tu não ama outras pessoas? A gente vê Paulo falando muito isso, e tem uma carta de Paulo aos Efésios, que ele meio que resume essa questão de pessoas relacionando, que ele diz assim, Efésios 4, ele vai falar, eu rogo para vocês, e aí, que andeis de modo digno, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, Paulo está falando sobre uma unidade de relacionamento. Paulo está falando que existe uma espiritualidade, gente, que a gente, às vezes, no relacionamento superficial com as pessoas, não experimenta. A espiritualidade passa pela centralização do outro, não de mim mesmo. A partir disso, gente, a gente começa a entender que relacionar com Deus, espiritualidade verdadeira, passa por relacionar com outras pessoas também. E Paulo ele vai falar muito isso nos seus escritos, porque ele resume mais ou menos tudo que Deus vem falando pra gente. E Deus não trata como algo óbvio, vocês perceberam? Em toda a história Deus vai revelando. Por quê? Porque Deus sabe que o ser humano, ele aprende do jeito errado. O ser humano, por si só, vai fazendo as coisas do jeito errado, inclusive relacionar, por causa do pecado, por causa da queda. Então, eu queria hoje te desafiar a não tratar como óbvio a sua maneira de relacionar, mas começar a se questionar, será que eu estou relacionando do jeito certo com as pessoas? E eu queria te dar 3 passos para você aprofundar no seu relacionamento. Primeiro deles, reconhecer que o seu jeito de lidar com as pessoas não é o melhor. Você vai dizer assim, não, mas eu estou há 40 anos na igreja, Thiago, estou andando com Jesus. Mas você pode melhorar em alguma coisa, eu tenho certeza disso. Reconheça que não é o melhor, por mais que pareça óbvio para você, e pense, como eu posso melhorar nisso? Segunda coisa, você ainda não ingressou em uma comunidade? Ingresse em uma comunidade de fé, onde as pessoas estão caminhando para se tornarem mais parecidas com Jesus. Porque aí você vai estar em um ambiente que Paulo fala aos Efésios, onde uns estão ajudando os outros nisso, em relacionar. Terceiro ponto, abra o seu coração para gerar intimidade com as pessoas e para que as pessoas tenham intimidade com você também. Abra o seu coração onde você estiver, em qual igreja, independente da igreja que você estiver. Se abra o seu coração para que Deus venha trabalhar essa verdadeira espiritualidade em você através de outras pessoas, centrado em outras pessoas. Eu te desafio a compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, curtir esse vídeo também e divulgar ele para que mais pessoas assistam.
Deus te abençoe. Até a próxima.